Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos brincar de casinha? Vou fazer mais casinha, tá? Márcia, Eunice, Recanto das Siriemas, Júlia, as fãs das casinhas. Gente, tem muita gente gostando das casinhas, tá? Tá todo mundo apreciando as casinhas e eu quero que vocês façam. Quem puder mandar foto para mim, manda para mim ver como é que tá ficando. E eu quero saber também se vocês estão vendendo, hein? Que qualquer coisa a gente sofre uma alteração aqui e vamos vender. Vamos lá, pessoal. Pedacinho de pallet. Vou passar para vocês a medida, tá bom? Chalezinho. Lá de cima até aqui embaixo. Essa tem 22 centímetros. E a largura, 8 centímetros de largura. 21 aqui a altura. Então, veja bem, gente. Isso aqui é um pedaço de pallet que já vem nessa medida. Eu só faço a altura aqui. Ele vem nessa largura. Para mim aproveitar, ver que tá uma marquinha de prego, eu só cortei o que eu queria. Aqui o formato da casinha. Lixei, não pintei. Fiz o recorte naquele pratinho de isopor, gente. Aquele que eu falei para vocês que vem frios, vem docinho, tá? Vem pão, pão doce da padaria, bolo, vem tudo nesses pratinhos de isopor. Eu cortei aqui, ó, o tamanho da parede da casinha e cortei o buraco da janela, tá? Mas vocês podem fazer na medida da madeira que vocês tenham em casa. Igual eu aproveitei essa daqui. Eu já tinha esse pallet nessa largura, eu aproveitei para fazer na largura que eu tenho. Peguei o prato. Esse aqui é até aquele disco que vem frios. É um pratinho redondinho. Recortei e deu na medida certinha, tá? É só colar aqui depois. E aí, eu vim com a janelinha aqui e recortei. Outra dica, vou mostrar para vocês. Venho aqui com a janelinha, ó, o pedacinho da madeira, coloco aqui e vou com estilete e recorto, que aí fica o buraquinho direitinho. Tá bom, pessoal? É isso que eu vou fazer. Então, nós não vamos precisar de pintar a casinha, a madeira. Nós vamos só colar o isopor aqui na madeira. Antes de colar, o que é que eu fiz, gente? Eu nem sei se eu tô falando muito rápido, se é muita informação, mas eu acho que vocês estão acompanhando. Qualquer coisa, vocês vão no comentário e falam para mim que eu tô falando muito rápido, tá? Que não estão conseguindo acompanhar. Vamos lá. Recortei o tamanho da janelinha, aquela parte que é o vidro, que eu pinto de preto e faço o vidrinho, né, o branquinho contornado, que eu recortei aqui. Então, a porta vai ser aqui embaixo, eu não recortei, porque ela vai ficar saliente. Daqui, o que que eu vou fazer? Aqui é a parte de trás, ó, vai ficar assim. Vamos colar o isopor na madeira. E aqui o que é que eu fiz, gente? Vou explicar para vocês. Cadê minha caneta? Ó, a caneta sem tinta. Peguei essa régua velha aqui. Eu não sei onde eu enfiei a minha régua verde. Vim aqui, ó, aqui embaixo, ó. Quero um tijolinho dessa largura. Marquei. Outro na mesma largura. Marquei. E vim subindo a régua, marcando. A caneta é sem tinta, tá, gente? Para não marcar o isopor. E vim marcando. Vim andando com a régua e vim marcando. Vim andando e marcando. Pra ficar certinho. Depois eu vim aqui embaixo, marquei aqui, ó. Um aqui, risquei. E risquei outro aqui. Aqui, pessoal, esses pratinhos que eu uso, ó. Esse disco aqui vem frios. Eles colocam aqui o presunto, o queijo, a mortadela e passa o filme. Aí eu guardo isso aqui tudinho que eu posso aproveitar. Esses pratinhos tudinho eu uso, tá? Nada a gente joga fora, a gente aproveita tudo. Nós somos rainhas da sucata. Pra gente tudo tem serventia. Foi isso que eu fiz aqui com aquele disco. Marquei aqui todos na mesma direção.
Depois eu vim com a caneta, marquei a metade do tijolo. Aí vindo a parte de cima, é no meio do de baixo, eu marco um. No meio do de baixo, eu marco o outro. No meio do de baixo, eu marco o outro. Aí vai formando o tijolinho, intercalando. Igual o pedreiro faz quando ele vai assentar tijolo. Ele não coloca um tijolo em cima do outro, senão a parede cai, né? Ele coloca intercalado. Aí a gente vai arriscando também intercalado, tá? Até aí eu acho que o pessoal entendeu, né? Qualquer coisa é só olhar no vídeo e prestar atenção direitinho, que no vídeo vocês conseguem ver. E a caneta sem a tinta, vocês afundam bem, que vai ficando marcadinho lá embaixo, gente. Porque quando a gente for pintar, a tinta vai ficar direitinho no buraquinho e aquele envelhecido vai ficar no tijolinho, tá? Por isso que eu tô falando para fazer com a caneta ou com lápis, que vai ficar lá no fundinho a marquinha que a gente precisa, tá bom? Então agora eu vou colar, mas eu não vou colar com a tinta para isopor, nem aquela tinta de silicone, ou tinta, aquela cola de silicone. Eu vou colar a colinha branca. Desculpa aí, gente, é a cola de silicone e a cola de isopor. Eu não tenho nenhuma dessas duas. Aqui na roça onde eu moro, é difícil de eu conseguir. Então, eu vou usar a Cascorês. E como eu já falei para vocês, essa cola aqui, o isopor é fininho, se a gente pingar a cola mágica, né, que é instantânea, no isopor, ela faz um buraco. Então, eu vou colocar um bocado aqui em volta e rapidamente... Ué? Tá tampado o buraco. E rapidamente a gente cola o isopor. Para não dar aquela reação química, tá, gente? Ó, e vai... Uma cola vai ajudar a outra a puxar. Vai sentar aqui bonitinho, ó. Rapidinho, para ela grudar. Depois a gente vem colocando a decoração, que é a porta, a janela, telhado, tá bom? Pronto, gente. Não tem erro. É até gostosinho de fazer isso aqui, gente. Basta a gente ter paciência. Se a gente sentar para fazer e não ficar alguém chamando, telefone tocando, o outro no portão, aí a gente faz de boa. Mas se você vier fazer, tá toda hora alguém chamando, ih, dá ruim. Então vamos lá. Achei minha régua, gente, estava escondida embaixo do pano. Então vamos lá. Telhadinho, 2 pedacinhos de sarrafinho. Gente, isso aqui eu achei bem no meio do mato. Achei umas tiras compridas, não sei de onde apareceu isso. Mas estava aquele monte ali no mato, limpinho no gramado. Ah, minha filha, não sei se tinha dono ou se não tinha. Carreguei para casa. Nessa hora aí eu acho que caminho de casa rapidinho. Antes que o dono aparece. Ó, vamos colocar assim. Vai ficar legal, gente. Você marcou aqui na porta, onde vai ficar a porta, você marcou o tijolinho? Eu marquei, sabe por quê, gente? Que aí fica o desenho todo por igual. Aí você vem com a portinha vai ser 2 bandas. Você vem com a portinha, vai ficar a marca do tijolinho aqui certinho, aonde tá o casamento do tijolo, tá bom? Vai ficar certinho aqui, depois a gente cola. Então, pessoal, entendeu? Eu colocando a portinha aqui, os desenhos do tijolinho vai encaixar certinho, vai bater certinho, tá vendo? Eu não vou ter dificuldade na hora de riscar. Vai ficar o desenho bem feitinho, tá? Então, feito o telhadinho, a porta, agora nós vamos colar, tá bom? Vamos lá. Primeiro é a branca. Colinha branca. Vou botar logo do outro lado também. Ó, agora é instantânea. Outra dica que eu vou dar para vocês.
Quem quiser, pode colocar a pinha. Aquela pinha que eu já ensinei para vocês, que a gente recorta e vai colando uma por uma. Pode fazer também. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas fica bem bonitinho. Fica uma coisinha rústica e um trabalho bem delicado, feito com muito capricho. Eu gosto muito de trabalhar com a pinha. Ó. Quem quiser pode colar a pinha aqui. Vai dar 2 fileiras certinho aqui. 2 fileiras, uma ali e outra aqui. E vai colando, vai colando. Começa sempre de baixo para cima. Ó. Agora nós vamos colar a porta. Colinha branca. Colinha instantânea. Colinha branca. Já tem que abastecer. E colinha instantânea. Ó. Só calcular o meio direitinho. Aqui, a mesma distância de um lado para o outro para ficar bonitinho, tá, gente? Isso aqui é acabamento. A gente tem que fazer com capricho. E tem pessoas que focam nisso. Essa aqui é a amostra, tá, gente? Eu tô fazendo de amostra, não é encomenda, não. Sabe aquela amostra que vai tudo para a parede da minha casa? É essa daí. Quando eu gosto, eu nem mostro para ninguém. Eu já penduro na parede. Fica tudo muito bonitinho. A minha casa fica parecendo casinha de boneca. Então, agora nós vamos para a pintura. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz a janelinha com esse mesmo sarrafinho aqui que eu fiz do telhado. Ó, a mesma medida, ó. Eu fiz a janelinha. Eu quis fazer nesse tamanho. Mas quem quiser fazer menor, pode fazer. Quem quiser fazer uma só maior, pode fazer. Um janelão grandão. Aí, pintei de preto, fiz o contorno com a tinta, com o pincel. Fiz aqui, a janela tá aberta porque subiu o vidro, tá bom? Vai encaixar aqui dentro do buraquinho. Direitinho, ela vai encaixar direitinho. Ó, ficou. A outra, a mesma coisa. Preste atenção que o vidro tem que ficar para cima, a abertura embaixo. E nós vamos colocar a outrazinha aqui em cima. Já tá bonitinho, olha. Vamos colocar a colinha para grudar. Quem não quiser fazer esse buraquinho, não tem problema não, mas aí ela vai ficar alta igual ficou a porta. Tá bom, pessoal? Em relevo. Ali eu tenho que botar bastante porque é madeira com madeira, para segurar. Aqui ela não tá no isopor, ela tá na madeira. Depois nós vamos fazer uma textura no isopor. Fazer aquele envelhecido, vai ficar bonitinho, aquele tijolinho trabalhadinho, igual o de ontem. Vai ficar bem bonitinho. Vou tirar essa colinha aqui do meu dedo. Cola mágica. Então, colou, tá puxadinho, tá tudo coladinho, coladinho, tudo firme. É isso aí. E agora, o que que você vai fazer? Agora, eu posso deixar a decoração para depois. E vamos fazer a pintura, gente. Depois eu vou colocar a aba da janela, onde a gente abre e fecha, e vou colocar a maçaneta da porta, tá? Mas primeiro nós vamos fazer a textura no isopor. Outra coisa, quem quiser fazer o fundo do tijolo, igual a massa mesmo que o pedreiro faz, prepara tinta cinza e passa nele todo, que vai entrar bastante lá dentro do buraquinho, tá? Quem quiser fazer aquele rejunte lá, marcando o tijolinho, quiser fazer de preto,
também faz a mesma coisa. Quem quiser fazer de branco e depois pintar só o tijolinho por cima, deixar o rejunte lá dentro da valinha branco, pinta tudo de branco. Tá bom, pessoal? Não tem erro, é igual o pedreiro faz, tá bom? Aí depois a gente só vem pintando o tijolinho, que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Porque do outro vídeo, aquela que eu fiz a casinha verde, eu fiz só um pedacinho só, tingindo o tijolo. Então tem gente que tem dificuldade. Aí eu tô fazendo na casinha toda, que é para vocês ir treinando como é que faz a combinação das cores, tá bom? Mas o fundo depende de vocês. O embolso não, o rejunte. Vamos lá. Meu potinho de tinta branca. Meu pincelzinho velho cansado. Vou passar bem dentro da valinha para ficar branquinho lá no fundo. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem passar a caneta, passa a caneta sem a tinta. Ou até um pedaço de arame, alguma coisa que marque o isopor. Porque aí, se vocês passar tinta com a caneta, vai riscar de caneta lá dentro do buraquinho. Aí, quando for passar tinta, aquela tinta da caneta vai umedecer, vai ficar com a cor da caneta. Tá bom, gente? Tem que ser uma caneta que esteja sem tinta. Tá ok? E vamos pintar. Lá dentro do buraquinho. A ideia aqui não é nem pintar o tijolo, é pintar lá dentro do buraquinho. A tinta tem que ficar lá dentro do buraquinho onde a gente marcou com a caneta. Tá bom? E depois nós vamos fazer a textura no tijolinho. Mas lá dentro do buraquinho tem que estar bem pintadinho. Uma carga boa de tinta, ó, bastante tinta, para entrar lá dentro do buraquinho. Quando a gente for pintar, vai ficar bem legal, vai ficar bem saliente. E é isso, pessoal. Então, pessoal, aquele vidrinho de tinta, meu vidrinho de fermento, preparei a tintinha aqui, ó, uma corzinha assim, meio puxado por cerâmica, tá quase que da cor da porta, ó. Eu vou passar nele com o pincel bem deitadinho, que é para não entrar dentro do buraquinho, onde a gente marcou de caneta, tá? Pouquinha tinta no pincel. Pouquinha tinta no pincel, ó. E aí, a gente vem com ele deitado e vai passando superficial, ó. A ideia é essa, ó. Já tá com cara de tijolo, tá vendo? Do tijolo maciço. É isso, pessoal. Tijolinho maciço. Vai. Ó. É isso aí, ó. Pra dar aquele efeito de velho. Coisa velha, de tijolinho velho. Aí, tá vendo? Lá dentro da valinha, não suja. Dentro da... onde a gente quer que fique claro, ela não suja. Por quê? O pincel está com pouca carga de tinta. Ó. E vai passando com ele deitadinho. Ó. Aí lá dentro do buraquinho vai ficando branco. Tá bom, pessoal? É pouquinha tinta que a gente coloca, que se colocar muito, vai lá dentro do buraco. E a gente não quer que pinta dentro do buraco. Ó, tá vendo? Só pinta a parte de fora. Por isso que eu falei pra vocês, passa a caneta, afunda bem o tijolo, a marquinha do tijolinho, que quando pintar, já facilita. Ah, tem um lado que tá mais escuro, outro lado que tá mais claro. Não tem problema não, que a gente ainda vai fazer outra textura. Aí vai corrigindo isso tudinho, tá bom?
Pintar esses aqui. Aqui não tem problema você pintar para lá, pintar para cá. Não tem problema. Porque nós vamos fazer outra coisa. Agora, gente, nós vamos dar uma envelhecidazinha no tijolinho, mas não passando por cima daquela abertura que a gente fez com a caneta. Só no tijolinho mesmo, não é dentro da valinha, não. Tá? Peguei essa corzinha aqui meia chá, um salmãozinho, ó, para dar aquele efeitozinho de envelhecido no nosso tijolinho. E depois a gente vem fazendo outra textura, tá? É só uma pontinha ou outra que a gente passa. Ó. Esse pincelzinho que eu tenho aqui de cabecinha curtinha, quase não tem cabelo. Mas ele é muito gostosinho pra gente fazer isso. Ele faz exatamente o que a gente quer. Não vai lá dentro da marquinha que a gente fez com a caneta. Ó. Aí você vai marcando um tijolinho por um. Um por um, tá? Dá trabalho? Dá trabalho, mas fica tão bonitinho, gente. Vale a pena a gente ter essa trabalheira. Afinal de contas, é artesanal, né? Aqui é capricho. Isso aqui se chama capricho. Paciência. Olha que tiquinho de tinta que a gente gasta, pessoal. Olha como é que já mudou a corzinha do cara, olha. Olha como é que tá bonitinha. E ainda não terminei. Não tá bonitinho, gente? Tijolinho velho? Tá show de bola. Deixa eu ver o que com essa aqui. Então, pessoal, misturei aqui no marrom, o marrom mais escuro. Não foi esse que eu passei aqui, não. Um pouquinho de preto na tampinha mesmo. Ó, a gente suja bem pouquinho. Se tiver em excesso, eu tiro até na mão. Ou tiro aqui no Perfex. Tá bom? Ó. Um sujinho aqui. Tirei o excesso. Ó. Bate aqui nas pontinhas do tijolo. Ó. Em alguns lugares. Tintinha. Limpa. Limpa assim, superficial que eu quero dizer, tá, gente? E a gente vem batendo assim pra ficar assim mais envelhecido o tijolinho. Ó, em alguns lugares, tá vendo? É muito pouquinho, ó. Tá vendo? Muito pouquinho que a gente passa. Só para dar aquele efeito que esse tijolinho maciço, isso aqui é um tijolinho maciço, né? Ele vai ao fogo. É igual a telha, ele vai no forno. Ele vai no forno, pessoal. Ele esquenta lá, ele para ficar temperado, para ele durar, ficar resistente. É igual aquelas vasilhas de barro que a gente compra, ó, e dá um efeito envelhecido. Se vocês acharem que tá muito, já vai tirando com a mão, assim, com o dedo, tá? Onde vocês acharem que tá muito, já ajuda. Isso tudo faz parte, ó. Aí a gente vai dando só um efeitozinho de queimado no tijolinho. Sabe quando ele passou do ponto lá no forno, ele queima de um lado só? É isso aí que eu tô querendo fazer, que eu tô querendo passar para vocês. Olha só como é que muda o visual do cara, gente. Olha só que legal. Olha como é que a mágica acontece. Tá vendo só? É isso, pessoal. Não tem nada demais aqui. Olha que bonitinho que é feito. Viu, pessoal? Que bonitinho? Então, tá feito o tijolinho maciço. Naquelas casas antigas. É feito assim. Então, eu dei uma envelhecida com pretinho, mas ainda faltou aquele charmezinho ainda, que eu vou colocar um amarelinho. Vamos dar uma clareada onde eu botei um pouquinho preto, porque aquela misturinha, quando a gente bota o embolso, que descasca a parede, ele altera na cor do tijolinho, né? Vamos bater um pouquinho do amarelinho, quase não vai aparecer, mas vai fazer uma diferençazinha.
A gente que pensa que não, ó, ó. Tá vendo? Só limpando o pincel. Não precisa ser no tijolinho todo. Só em alguns lugares. Aqui. Igual eu faço no pano de prato. Vou até com o dedo e vou tirando o excesso. É assim, gente. Dá um brilhozinho. É isso. Em alguns lugares que a gente passa, tá, pessoal? Ó, não é em tudo, não. Prontinho. Show, né? Ficou legal. Tijolinho envelhecido. Vou recolher a tinta. Aí, pessoal, tá feito o nosso tijolinho. Casinha envelhecida. Ou melhor, tiramos o embolso todinho, que comprei uma casa nova, não gostei daquele trabalho, não. Descasquei o embolso tudo, deixei só no tijolo. Tá. Quem gostou, é só passar um verniz que fica aquela casa rústica. Agora, pessoal, nós vamos colocar a nossa decoração. Palitinho de picolé, que vai ser, ó, a portinha da janela. Palitinho de picolé eu cortei no tamanho que eu precisava pra gente fazer a portinha da janela. Vou passar a colinha mágica e grudar de um lado e do outro. Ó. Esperar puxar um pouquinho. Quem quiser colocar ela toda aberta, pode. Quem quiser colocar uma aberta, outra fechada, também pode. É brincar, gente. É brincar de fazer arte. A gente vai fazendo uma coisa, brincando, e a gente vai ficando mais feliz, que vai ficando bonitinho, e vai tendo mais ideias, tendo mais noção das coisas, de como funciona, de como é. Artesanato é assim, é brincar. E quanto mais você brinca, você vai gostando mais. Então, pessoal, eu vou colocar agora o puxador, a maçaneta. A maçaneta da porta. Mas eu vou pegar com uma pinça, que é tão pequenininho. Ó, minha pinça tá cheia de tinta. E aí eu vou colocar o outro lado também. É a maçaneta da nossa porta. É aquela porta que abre as duas bandas. Não precisa abrir as duas bandas juntas. Esperar secar. Não secou ainda. Essa foi. Agora é essa. Show de bola, gente. Tá bem bonitinha, né? Eu adoro fazer essa parte. Decorar. Colou no dedo, mas não colou ali. Coloquei a maçaneta, que é 2 cabecinhas de parafuso, a portinha da janela, ó, tá bem coladinha, tá bonitinho. Agora, nós vamos colocar uma árvore. Então, pessoal, separei umas pedrinhas de seixo de rio para decoração. E aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei um cacho de uva. Aqui outro cachinho de uva. Aonde eu tirei a uva, passei cola e sujei lá na farinha de rosca. A minha farinha de rosca.
é o pó de serragem. Vou mostrar para vocês quem é novo no canal. Ó. Tem essa aqui que a madeira é mais escura, eu separei nesse potinho. Aquela serragem que a gente serra, a madeira, essa daqui é mais rosada, ó. Ela fica assim, aí eu guardo no potinho. E essa daqui, a madeira é mais clarinha, que é a madeira de pinos. Ela é bem amarelada. Eu guardei essa daqui. Quando a madeira tá com um buraco de prego muito grande, eu coloco a cola e coloco isso aqui. Aí tampa o buraco. Depois eu lixo. Beleza. Mas pra gente fazer o cachinho de uva, eu peguei um pouco dessa serragem, coloquei aqui dentro do potinho e vim com a tinta corante verde. Essa aqui é vermelha. O corante verde, pinguei um monte de gotas aqui dentro. E ó, ficou isso aqui, gente. Aquela farofinha, igual que a gente vai empanar bife. Peguei essa serragem aqui, coloquei o corante, misturei bem e ficou assim, ó. Soltinha, tá vendo? Isso aqui dá pra mim fazer muita coisa, gente. O que que eu fiz? Peguei a colinha branca, ó. Pinguei aqui na pontinha onde fica o cachinho da uva, onde fica a uva pendurada, ó. E toma ali farinha de rosca, ó. É isso aqui que eu fiz. Tá feita a nossa árvore no cachinho de uva. Nem o cachinho de uva a pessoa descarta. Até o cachinho de uva eu aproveito. Tá bom, gente? Aquele pozinho de serragem que você serra a madeira, não joga fora. E eu fiz 2 potinhos diferentes porque é cor diferente. Por quê? Se a gente precisar de tampar um buraquinho de uma madeira que for mais escura, a gente coloca essa, que quando molhar com a cola ela fica escura. E se for uma madeira de pinos, a gente usa essa daqui, que é mais clarinha. Que aí não aparece aquela emenda, que fica clarinho, entendeu? E aí, a clarinha pra gente tingir, eu uso essa mais clara para fazer o tingimento, ó. Fica assim. E dá para fazer rosa, dá para fazer amarela, tá? De várias cores. Quem é novo no canal, que não sabe desse truque, já fica sabendo como é que é a situação. A gente aproveita tudo. Por isso, gente, que eu não descarto potinho de manteiga, potinho de requeijão, potinho de iogurte, aproveito tudo. Tudo quanto é potinho que deu bobeira aí, eu preparo alguma coisa. Aí boto tudo tampadinho, potinho de fermento nas tintas. Tá bom, gente? Tá feita a nossa árvore com um cachinho de uva. Viu? Como é que a gente aproveita tudo, gente? Coloca aqui, ó. Olha que charme. Aí, gente, a árvorezinha a gente posiciona bonitinho. Como esse galinho aqui tá saliente, esse galho aqui tá pra fora, eu vou cortar ele um pouquinho. Vou diminuir ele um pouquinho, ó. Ele tá muito saliente. Ó. Olha como é que ela vai ficar linda. Uma árvorezinha na lateral da casa. Aí, para dar o acabamento, a gente vem com a pedrinha de seixo de rio, cola aqui, ó. Cola. Vou colar aqui, hein, gente? Tô segurando o galho na posição que eu quero, o cachinho da uva, que é a minha suposta árvore. Colinha, cola instantânea, que cola rápida. Ó. Colei aqui uma pedrinha. E eu vou colocar a outrazinha, vou colocar essa aqui menor. Aí, pessoal, o galho tá solto aqui ainda, porque a pedra eu já colei. Vou botar a colinha nela aqui, ó. Tá dando pra vocês verem, né? Botei a colinha, reforçar a pedrinha. E eu venho com uma outra pedrinha e coloco aqui em cima, ó. Pra tampar aqui. Não quer ficar. Pra tampar aqui o galho e ajudar a prender. Vamos colocar mais cola, que ela vai firmar. É só esperar secar.
E uma vez que botou essa cola aqui, minha filha, para descolar é difícil. Pronto. Agora ela vai segurar. Aí, para ajudar a firmar aqui em cima, a gente bota uma colinha aqui por dentro, ó. Que ela vai escorrer lá embaixo. E ajuda a árvorezinha a fixar na parede. Tá bom? Olha que capricho, gente. Olha que mimo. Soltei. Já tá no processo de colagem. Outra coisa. Tem essa outra pequenininha aqui. Posso colocar aqui, ó, a árvorezinha vindo por cima da porta. Posso colocar aqui, ela aumentando entre uma janela e outra. Posso colocar assim, ela entre uma janela e outra, ela subindo. Posso dar continuidade com ela para cá, indo pro telhado. A árvore tá subindo, igual um pinheiro. Isso aí eu já tô dando ideia para vocês. E posso colocar ela aqui, pequenininha, bonitinha aqui embaixo. E colocar outra pedrinha para dar acabamento e combinar com o lado de cá. Tá bom, pessoal? Aí é a gosto de quem tá fazendo. Quantas ideias? Coloquei a cola para segurar a árvorezinha e coloquei a pedrinha em cima para ajudar a segurar. Tá colada com a colinha mágica, tá, gente? Essa aqui é fundamental no artesanato. Mas quem gosta de usar a cola quente, faz com a colinha quente. Mas pode fazer do jeito que eu falei. Pode colocar aqui, pode entrar aqui e pode subir. E também, quem quiser mais caixa de uva, colorir mais, enfeitar mais e colocar para cima, pode colocar. Não ficou lindinha, gente? Que acharam da dica de hoje? Olha que mimo. Espera aí, que eu vou tirar esse pano sujo aqui, que a gente sujou, de tinta e de farofinha. Ó. Então, pessoal, gostaram da dica de hoje? Olha que dengo que ficou, que coisa mais mimosa. Não ficou lindinha? Aquele vaso lá atrás deu um efeito. Quem gostou da dica de hoje, curte, compartilhe com os amigos, com a família, com os vizinhos, com a turma, gente. Se inscreva no nosso canal, quem não é inscrito. Faça um comentário. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos comentários, pela força que vocês estão dando para nosso canal. Isso só faz a gente crescer cada vez mais e ficar mais entusiasmada e fazer mais casinhas, pessoal. Beijinho em todos. Até o próximo vídeo. Com certeza vou trazer mais novidade, pessoal. Beijinho em todos. Tchau, tchau.